Bem, eu sou Luana Sabrina, sou aluna da Universidade Federal do Cariri, Campus Crato, é, graduando da agronomia, e o tema do meu trabalho foi o biolarvicida granulado obtido das folhas da algarobeira, Prosopis juliflora, sobre o Aedes aegypti, uma díptera culicidae. Uma breve introdução sobre o Aedes. Ele é um mosquito que causa sérios problemas à saúde humana, transmitindo o vírus de quatro importantes doenças, que é a febre amarela, a dengue, a chikungunya e a zika. E a expansão dessa doença é considerada um dos problemas mais graves da saúde pública mundial, pois cerca de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo são infectadas anualmente. E os inseticidas vegetais, eles são uma alternativa promissora para o controle de vetores, pois são biodegradáveis e ricos em composto com diversas atividades biológicas, além de oferecer menor risco à saúde humana. Esse trabalho ele foi realizado no Laboratório de Entomologia Agrícola, na Universidade Federal do Cariri, e a prospecção fitoquímica ela foi realizada pelo professor Renato Augusto, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. As folhas, ou seja, a parte aérea da algaroba, elas foram coletadas na zona rural do Crato, no período da manhã. O material coletado ele foi armazenado nesses sacos de papel. As folhas elas foram secas em uma estufa a 45 graus Celsius por 48 horas. E após secas, essas folhas elas foram separadas do pecíolo e posteriormente trituradas num liquidificador doméstico. Após a secagem e a trituração, foram submetidos a uma circulação de ar quente e em seguida ocorreu a peneiração desse material com as peneiras de malha 10 MESC, 12, 14 e 16 e obtendo uma granulometria de 2 milímetros, 1,68, 1,41 e 1,19 milímetros. E esses grãos eles foram adicionados em um recipiente de vidro de 500 ml, rotulados e guardados lá no laboratório de entomologia, em um ambiente seco. Foram instaladas 30 armadilhas de ovoposição em bairro na cidade do Crato. São vasos de plantas pretos, que o Aedes ele gosta de ambientes escuros, e palhetas de madeira prensada, rugosa, um pouquinho rugosa, para que as fêmeas fossem lá e depositassem os ovos, como a gente pode ver nessa palheta. Elas ficavam nessa paredezinha do vaso, vamos dizer assim, sustentada por um pegador de roupa. Elas ficavam durante 5 dias, essas armadilhas, e as palhetas com ovos eram imersas em água para a eclosão das larvas, e as larvas eclodidas, elas ficavam em bandeja branca com água e eram alimentadas com ração de peixe até atingirem o terceiro estágio. Quando atingiam o terceiro estágio, elas eram conduzidas a uma BOD com a temperatura de 25 graus Celsius, umidade relativa do ar de 70% e uma fotofase de 12 horas. O delineamento estatístico era inteiramente casualizado, com 2 tratamentos controle, o piroxifeno a 0,01 e água destilada. Em cada copinho descartável era composto com 10 larvas, como a gente pode ver aqui, ó, copinhos descartável, copinho de café de 50 ml, contendo 10 larvas cada copinho e 50 gramas do pó. Eram 5 repetições e as avaliações foram feitas em 3 estágios, em 24 horas, 48 e 72 horas. E as larvas que eram consideradas mortas eram aquelas que não reagiam a um estímulo de uma pinça. A prospecção fitoquímica, feita pelo professor Renato, ela mostrou, indicaram a presença de metabólicos secundários, que foi a sapopina, o composto fenólicos, e os flavonoides e os alcaloides. E aqui a gente obteve como resultado, após 72 horas, 24, 48 e 72 horas,
e o nível de mortalidade. A gente consegue visualizar que a peneira de 1,19 milímetros, 1,41 milímetros, 1,68 milímetros e 2 milímetros. De acordo com que o tempo passa, a minha mortalidade ela aumenta. E aqui a gente consegue ver que o grânulo menor foi quem a gente obteve o maior índice de mortalidade. Aqui, ó, de acordo com que o tempo passa, aqui a gente tem de 24 horas, 48 e 72. De acordo com que o meu tempo passa, a minha mortalidade ela aumenta. E a gente concluiu que o glânulo do pó da folha da algaroba, mais eficiente para o controle das larvas de Aedes, é o de 1,19 milímetros, ou seja, o meu menor grânulo. A eficiência de mortalidade das larvas do Aedes, ele aumenta com a redução do tamanho dos grânulos. E a prospecção fitoquímica, ela mostrou que a gente tem a sapopina, compostos fenólicos, flavonoides e alcaloides, que são possíveis constituintes responsáveis pela mortalidade das larvas, porém é necessário caracterizar e quantificar os constituintes do extrato vegetal, seguindo bioensaios em considerações de campo, condições de campo, e serão necessários realizar são de outros testes para saber qual composto majoritário é responsável pela mortalidade das larvas de Aedes. Aqui foram algumas referências. E os meus agradecimentos ao meu orientador, ao CNPq, a todos os meus amigos que contribuíram na retirada do pecíolo e de coleta,